Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o jornalista Domingos da Paz. Estou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, em todo o Brasil. Pois bem, o que me traz aqui é exatamente sempre corrupção. Então vamos a um fato aqui interessante, muito interessante. Você sabe o que é concurso público? Sabe ou não sabe? Não sabe? Sabe? Vê se confere então. Se você sabe, vê se confere. O concurso público, segundo consta, ele é normatizado, né, por lei, que é a Lei 8.112 de 1990. Isto é o concurso público. Para que serve o concurso público? Ela institui os efeitos, institui no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, né? Ou seja, dos estados, dos municípios, da União Federal e das autarquias. Mais ainda, concurso público é para investir a pessoa que passou no concurso público no cargo efetivo público, tá certo? O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor público. Parágrafo único dessa lei, do artigo 3º. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou de comissão, o que não é o caso que nós vamos falar aqui. Por quê? Porque o exame da Ordem dos Advogados era em cima de concurso público. Ela publica um edital, que também ela não é entidade pública, não é autarquia, não é entidade pública, ela publica um edital como se fosse uma entidade de domínio público, não é. Aí, nesse edital, ela coloca concurso público, que é o exame da ordem. Preste atenção, porque você vai desmanchar aqui a nefasta mentira que esses caras estão aplicando desde 1994. Aplicando na cabeça das pessoas, praticando o estelionato na cabeça das pessoas, com essa mentira, com essa nefasta mentira de concurso público por edital e por provimento. Ora, provimento, edital e concurso público é oriundo da Lei 8.112 de 1990. É para as repartições públicas, para instituições públicas, ou seja, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Só esses três organismos que podem fazer concurso público, provimentos e fazer mais o quê? Dar o laço de editais. Só esses três. Não existe fora desses três ninguém mais que possa fazer. A autarquia faz porque está pendurado num desses poderes, ou é executivo, ou é judiciário, ou é legislativo. Então, é feito. Então, preste bem atenção, concurso público, editais e provimento é, respectivamente, exclusivo, único, privativo, só das instituições públicas, ou seja, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Fora disso, não existe. Então, veja, a primeira mentira da OAB cai aí. Porque ela não é concurso público, ela não é pública, ela não é nada. Tá certo? Mas vamos um pouquinho mais para frente. Aí, você tem o que é provimento? Olha, o provimento é o efeito de prover, provisão, é o ato de preencher cargo público por nomeação, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Ou seja, pode ser também as manifestações dos tribunais superiores. Quando é lançado um julgamento, é lançado um provimento. Então, é dessa forma que é feito o provimento. E, de repente, você vai se deparar aí com outras coisas que não é exatamente aquilo que está na lei. Provimento está na lei, está na Lei 8.112 de 1990. Pois bem, aqui no Brasil nós temos 7 formas de provimento, de cargo ou emprego público, tá certo?
Primeiro, nomeação. Segundo, promoção. Terceiro, aproveitamento, readaptação, reversão, reintegração, recondução. Portanto, provimento só serve para isto. Isto é condição sine qua non de quem? Das repartições públicas pago com o dinheiro do contribuinte. Deu para entender? Então é simples, está bem simples, bem objetivo. E aí, de repente, o que a ordem faz? O que a OAB faz? A extinta OAB faz? Ela faz um exame da ordem. Baseado no quê? Num concurso público. Ora, um concurso público não existe, mas ela faz através do concurso público. E aí ela piora. Ela se baseia, ela se fundamenta no artigo 8º, parágrafo 4º, artigo 8º, inciso 4º do parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94, cuja lei é uma fraude por causa da falsificação na assinatura do presidente da República na sanção presidencial. E nós temos aqui 3 laudos que comprovam a falsidade ideológica, documentoscópicos, grafotécnicos, elaborados em cima da assinatura do presidente da República. Inclusive, foi coletada a assinatura dele para se fazer a perícia. Tá certo? Então, essa lei, ele se baseia, faz o exame da ordem baseado no quê? No exame da ordem baseado no concurso público. Baseado no quê? Num provimento. Que provimento é esse? Vamos ver aqui. Bom, aí o que acontece? Eles colocam aqui que o exame da ordem ela é fundamentada no artigo 8º, inciso 4, parágrafo 1º, que quer dizer o seguinte: o inciso 4º é a aprovação do exame da ordem. Aprovação do exame da ordem. Mas como assim? Essa lei ela é uma fraude. Eu mesmo já entrei com um pedido na Justiça Federal, e está lá para ser analisado, para ser julgado, da fraude. E coloquei todos os laudos, coloquei toda a documentação. Vai ter que ser declarado que ela é nula. Nula. Bom, aí o parágrafo 1º dessa lei, desse artigo de lei, o 8º, diz o seguinte: o exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Mas que provimento? Se ela não é pública, porque nós temos uma declaração de que ela não mantém vínculo público com a administração pública. O parágrafo 1º do artigo 44, né, ela diz o seguinte: a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então, veja bem, ela comprova, na própria lei, comprova que ela não tem vínculo com organismo público. Tá certo? Então, veja bem, a coisa como é que ficou? Exige do candidato o exame da ordem, feito em cima de uma lei fraudulenta, uma lei falsificada pela sanção presidencial, coletado a assinatura do presidente e comprovado pela perícia de que é fraude, que a assinatura é falsificada. Tanto é que eu entrei com esse processo para anulação dessa lei, né, declaratória de anulação dessa lei, e uma outra entidade, que é a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, também está ingressando com esse mesmo pedido, só que através no STF, porque tem que ser anulada, que ela não tem serventia para nada. Por quê? Qual é a serventia que ela tem? Só para favorecer os vagabundos? Que é isso que está acontecendo. Bom, e aí, não para aí. Então, o que acontece? Aí, você tem uma outra coisa, você entra no site da OAB, você vai ver lá no portal da memória, né, eles têm um portal da memória lá, com as datas dos vários movimentos que eles participaram, até o dia de hoje. E você vê lá nos movimentos, até o item 17. Aí, quando chega no item 18, ela reproduz para ali na redemocratização que aconteceu em 1988. Depois ela pula para o seguinte, em 92, com o massacre do Carandiru. Ela deixa de falar de 89, 80, 90, 91, então ela pula de 88 para 92. Ora, aconteceu um fato muito importante em 91, mas muito importante. Ela não coloca no portal. Então, o portal dela é uma fake news. É mentira, é uma falácia. É uma entidade que não existe e é mentirosa. Mesmo morta é mentirosa. Ela pula de 88 para 92. Então, nesse
nesse ano de 91, aconteceu um fato muito importante, é a certidão de óbito da OAB. Por quê? Pelo decreto da edição do decreto número 11 de janeiro de 91, em seu anexo 4, consta a revogação da lei que criou a OAB. Não é interessante? Por que ela pula? Então, para ela não reconhece, ela não aceita a morte. Ela não aceita a morte. Foi o que eu disse em vídeo passado. Essa diretoria do Conselho Federal são tudo ninjas. Ninjas do mal. Eles não aceitam. E aí, veja bem, você tem aí, e eles não aceitam e continuam na mesma batida. Eles não aceitam a morte dela pelo decreto número 11 de 91. Em todos os documentos que ela fala do decreto número 19.408 de 30 de novembro de 1930, que foi no artigo 17 que cria ela. Só que o decreto 11 revoga. Decreto revogando decreto, revoga. Ela não conhece. Ela simplesmente desconhece essa revogação, essa coisa horrorosa. Ela simplesmente não conhece. Simplesmente não conhece. Então, o que acontece? Ela continua insistindo que ela existe pelo decreto 19.408. É mentira. Ela foi extinta pelo decreto número 11 de 1991. Tá certo? E os documentos públicos na Receita Federal continuam com validade como se ela fosse autarquia. Não é autarquia. Tem crime aí para ser solucionado, tem crime aí para ser investigado, tem crime para punir os responsáveis por isto. E querem limpar o Brasil. Querem limpar o Brasil de que jeito? Acobertando essa sujeira, essa imundice? Ah, já é hora de parar com isso, né, gente? Então tá aí, ó. O exame da ordem é feito em cima de uma lei falsa, fraudulenta, que a assinatura do presidente da República sancionada nessa lei, ela é uma fraude, falsidade ideológica. Coletada a assinatura dos punhos do presidente da República, constatou-se que a assinatura que está posta na sanção é falsa. Falsa, simplesmente falsa, só isso, tá? Então, daí se exige todo esse monte de coisas com relação ao exame da ordem. Tá aí, você vai prestar o exame da ordem? Aí, tá na hora de você ir lá, dar o dinheirinho para eles lá, para fazer não sei o que também não me interessa, tá certo? Mas é dinheiro público, porque eles também não prestam conta para ninguém. Tá aí, mais um capítulo. Um abraço.